Olá, o programa OAB Nacional está começando e te mostra as principais notícias da advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Em audiência pública, Ordem dos Advogados do Brasil e especialistas debatem o crime de desacato. E durante a posse de novo presidente do TST, Cláudio Lamáquia defende fortalecimento da justiça trabalhista. No mês da mulher, a advocacia feminina comemora metas alcançadas com o Plano Nacional da Mulher Advogada. E mais, Ordem dos Advogados do Brasil realiza a primeira sessão plenária do ano e debate prerrogativas, prazos processuais e eleitorais, além de outros temas de interesse da classe e da sociedade. Na última semana, um grande encontro marcou a sede do Conselho Federal em Brasília. Advogados e especialistas se reuniram numa audiência pública para debater o crime de desacato. Para a OAB, o artigo 331 do Código Penal, que tipifica o crime, não especifica o que caracteriza o desacato, deixando vago o conceito da normatização. Essa previsão legal é objeto de uma ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal, movida pela Ordem. Uma das atuações da Ordem dos Advogados do Brasil dentro do Supremo Tribunal Federal no ano de 2017 foi o ingresso da arguição de descumprimento de preceito fundamental 496. A ação questiona o artigo do Código Penal que tipifica o crime de desacato contra funcionário público no exercício da profissão. Como o caso ainda aguarda análise do Supremo, a OAB promoveu uma audiência pública com o título A DPF 496 e o crime de desacato. No evento, a Ordem reuniu representantes de entidades públicas e privadas para debater a legalidade do crime de desacato. Entre os expoentes da audiência, o consenso é de que o artigo 331 do Código Penal viola a liberdade de expressão do cidadão, ferindo assim a democracia. O presidente nacional da OAB, durante a abertura da audiência, afirmou que o crime de desacato, da forma prevista no Código Penal, não está em conformidade com a Constituição Federal. Sanção com tipo aberto, todos nós sabemos que ela não pode ser admitida. Não especifica, não diz o que é o crime de desacato. Mais uma vez, reitero a importância desta audiência pública para o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, para os seus conselheiros federais, para os 27 presidentes de seccionais, para o sistema OAB, exatamente pela importância do tema que estaremos aqui hoje a discutir. A ação da OAB no Supremo foi motivada pelas controvérsias no entendimento do artigo, como explicou o presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais e ex-presidente da entidade, Marcos Vinícius Furtado Coelho. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, há uma controvérsia real, uma controvérsia jurídica relevante, o que é um requisito, como nós sabemos, para o ajuizamento e o conhecimento de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Mas por que o desacato é inconstitucional? Em primeiro lugar, porque nós temos claramente, nesse tipo penal, uma ofensa à liberdade de expressão, ao direito de crítica, ao direito de repudiar atos do poder público ou atos de autoridades públicas de forma enérgica, de forma firme. A aplicação do crime de desacato no Brasil foi questionada pelo defensor público do Estado de São Paulo, Carlos Vaz. Segundo ele, o tipo penal não se enquadra na sociedade brasileira. O ataque, suposto ataque, ou seja, a ofensa, ela deixa de ser uma ofensa à pessoa do servidor público e passa a ser uma ofensa ao Estado como um todo. Mas, na verdade, é o servidor público que, de uma certa maneira, sequestra o Estado para si próprio e se transforma de servidor público em autoridade. Já o presidente do Instituto dos Advogados do Brasil, Técio Lins e Silva, comentou a relação entre o abuso de autoridade com o crime de desacato. 99% dos processos de desacato embutem um abuso de autoridade. Na verdade, o desacato é o produto de uma autoridade abusadora que utiliza-se desse dispositivo, que é impensável, porque é um tipo penal completamente aberto, desacatar. O que quer dizer isso?
O presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB, Everaldo Patriota, elogiou o debate. Que iniciativa majestosa! Para a gente pensar, refletir, qual o impacto civilizatório que o acolhimento dessa DPF terá nas relações da cidadania brasileira. O que a ordem quer, o que as instituições que aqui se perfilaram. Nós queremos um avanço civilizatório. Nós não queremos privilégio para advogado, nós queremos cidadania plena. Durante a audiência pública, os representantes da Defensoria Pública da União e do Instituto dos Advogados do Brasil anunciaram que vão entrar no STF como amicus curiae na ADPF 496. Também estiveram presentes no evento a advogada Camila Marques, a Procuradora Federal dos Direitos Humanos, Débora Duprá, além do presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Roberto Caldas. E o Tribunal Superior do Trabalho deu posse aos seus novos presidente, vice-presidente e corregedor-geral. Na direção do tribunal, os empossados terão o desafio da aplicação da recém-aprovada reforma trabalhista. Representando a advocacia brasileira, o presidente nacional da OAB defendeu o fortalecimento da Justiça do Trabalho. A nova direção do Tribunal Superior do Trabalho fica à frente da Corte pelos próximos 2 anos. O ministro João Batista Brito Pereira como presidente, o ministro Renato de Lacerda Paiva na vice-presidência e o ministro Lélio Bentes Correia na Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. A cerimônia de posse aconteceu em Brasília, no último dia 26. Autoridades dos 3 poderes e o presidente do Conselho Federal da OAB estiveram na solenidade dos novos dirigentes. Lamáquia deu as boas-vindas em nome da advocacia. No discurso, o presidente da Ordem enalteceu o trabalho da Justiça Trabalhista, mas destacou a necessidade do fortalecimento desse sistema e a aplicação rigorosa das leis. Vivemos recentemente um momento mais agudo de uma crise econômica persistente, que se faz crescer de maneira substancial o número de demissões e lides trabalhistas. Devemos, portanto, fortalecer e não debilitar a Justiça do Trabalho, que constitui, ela própria, um direito da cidadania, por meio da aplicação rigorosa das leis, sempre à luz da Constituição da República. Seus servidores reiteram diariamente a importância da dignidade humana e da equidade. Ele ainda lembrou o trabalho conjunto da OAB e do TST para a implantação e melhoria do processo judicial eletrônico e as conquistas da advocacia perante o tribunal. Lamáquia deixou claro o papel da classe no aperfeiçoamento das instituições jurídicas. Apenas com a ampla colaboração entre os operadores do direito, haveremos de superar as grandes falhas que ainda persistem na prestação jurisdicional do país. Para a superação destes obstáculos, tem função primordial as varas e tribunais do trabalho, bem como a advocacia brasileira, consagrada na Constituição Federal como indispensável administração da justiça. O novo presidente da Corte está no TST desde 2000, em vaga destinada a membros do Ministério Público do Trabalho, e já foi corregedor-geral da Justiça Trabalhista. Na posse, ele disse assumir o cargo, enxergando desafiadoras questões de enorme interesse público. Em particular, o desenvolvimento do direito do trabalho e o fortalecimento da justiça do trabalho. Questões essas que demandarão espírito público e muita serenidade para serem dirimidas pelo tribunal. A OAB também participou da posse do ministro Luiz Roberto Barroso no Tribunal Superior Eleitoral. Ele assume a 3ª vaga do Supremo Tribunal Federal dentro da Corte Eleitoral. Luiz Roberto Barroso foi empossado ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral pelos próximos 2 anos, podendo ficar mais um biênio no cargo. No lugar de Gilmar Mendes, Barroso assume a 3ª vaga destinada ao Supremo Tribunal Federal. Declaro empossado no cargo de ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, Sua Excelência, o senhor ministro Luiz Roberto Barroso.
Na solenidade de posse, autoridades dos 3 poderes estiveram presentes. Cláudio Lamáquia, presidente nacional da Ordem, representou a advocacia brasileira durante a cerimônia. Nós, conselheiras federais, desejamos a vocês, mulher advogada, um excelente dia, mas sim também um dia de conscientização. Cada vez mais mulheres participando, e isso é que nós queremos. Os homens também estão nessa luta. Estaremos juntos para que a gente possa construir, sim, uma advocacia mais forte, uma entidade civil cada vez mais responsável com os destinos do nosso país. Parabéns, mulheres! Mês de março é um mês que povoa, certamente, o imaginário de todas as mulheres na luta contra as discriminações. Eu, como advogada de família, vejo a cada dia as mulheres com mais destaque, com mais posicionamento firme. E só tenho que dar parabéns a vocês, parabéns a nós mulheres, pelos posicionamentos, pelas nossas lutas. É uma grande satisfação poder parabenizar todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Um dia que nós celebramos as conquistas femininas, tanto com relação ao trabalho, as questões econômicas e as questões sociais. E é muito importante para nós este dia para a celebração deste momento especial para as mulheres, para que todas nós possamos estar atentas ao nosso dia, à nossa importância na condição de mulheres, na condição de advogadas, aguerridas profissionais que podem dar voz a muitas pessoas. Desde 1975, quando a ONU oficializou o 8 de março como Dia Internacional da Mulher, a data é marcada por homenagens e reflexões, além de ações de valorização e inserção feminina. A Comissão Nacional da Mulher Advogada tem trabalhado para que a evolução feminina não pare, tanto no âmbito da advocacia quanto nos demais segmentos. A estratégia seguida é a implementação das diretrizes fixadas no Plano Nacional de Valorização da Mulher Advogada, em vigor desde janeiro de 2016. Desde que a atual gestão iniciou seus trabalhos em 2016, diversas iniciativas têm contribuído para incentivar a participação feminina dentro dos quadros da OAB. Uma delas é o Plano Nacional de Valorização da Mulher Advogada, que estabelece propostas de proteção ao exercício profissional e apoio a elas na sociedade. Desde a sua criação, o plano vem sendo aplicado a fim de garantir a igualdade de gênero na advocacia. A coordenação e execução do plano são de responsabilidade da Comissão Nacional da Mulher Advogada, que concentrou esforços para que a ação também fosse uma realidade nas seccionais da entidade. Em todas as seccionais do país, os planos de valorização da mulher advogada foram criados. E a partir daí, toda uma política direcionada para a mulher advogada começou a mudar. Ganhou um novo ritmo. E a partir daí também passamos a ter ações mais direcionadas para a mulher advogada, fomentando, é claro, o apoio à mulher na sociedade, mas acima de tudo com um foco direcionado para a mulher advogada. A aplicação do plano resultou na criação de comissões da mulher nas subseções da OAB. Atualmente, cerca de 75% das 1.040 unidades já têm a comissão trabalhando pela inclusão feminina. O plano enumera 15 diretrizes para a valorização da mulher advogada, entre elas a valorização da educação jurídica e da defesa das prerrogativas das advogadas, desconto ou isenção de anuidade para advogadas no ano em que tiverem filhos ou os adotarem, criação de manuais de orientação que envolvam as questões de igualdade de gênero, publicação de pesquisas e artigos sobre a realidade social e profissional das advogadas, realização de uma conferência nacional sobre a advogada a cada gestão, além da existência de, no mínimo, um painel sobre o tema em todas as conferências nacionais da advocacia. E para tudo isso, uma parceria forte é fundamental. As ESAs de todo o país abriram as portas para que possamos realizar cursos voltados para mulheres advogadas. Nós temos também o apoio da ENA, temos o apoio incondicional da diretoria do Conselho Federal e estamos evoluindo passo a passo. Acima de tudo também buscando uma maior participação da colega advogada no sistema OAB. É fundamental a presença da mulher advogada no sistema.
Uma das metas do plano, que foi aprimorada para incentivar a discussão de temas relevantes para as advogadas, foi a realização da 2ª Conferência Nacional da Mulher Advogada. Na época, o evento contou com mais de 2.000 participantes. Além de ressaltar e comemorar as metas alcançadas a partir do Plano Nacional, no mês da mulher, as advogadas enfatizam que a participação feminina nos quadros da ordem precisa ser intensificada. Única mulher a presidir uma seccional da OAB, a de Alagoas, a advogada Fernanda Marinella destaca o avanço da questão nos últimos anos, principalmente com o sistema de cotas, que estabelece a reserva de 30% das vagas no sistema da entidade. O desafio agora é fazer com que todas essas mulheres permaneçam e que a liderança feminina seja uma realidade. E é isso que nós precisamos buscar. Então, todas as mulheres precisam participar cada vez mais do sistema OAB. Na verdade, nós já representamos 50% da advocacia brasileira e precisamos ocupar esse espaço. Então, efetivamente, as mulheres precisam se candidatar à presidência, ao Conselho Federal e assim por diante. E efetivamente exercitar o direito que já existe. Eu acho que esse é o grande desafio. A OAB Federal teve sua primeira sessão plenária do ano. Foram diversas pautas discutidas, todas de grande importância para a advocacia. E seguindo o que há tempos vem sendo defendido pela entidade, a primeira matéria discutida foi sobre prerrogativas. Na sessão, o Conselho Pleno aprovou por unanimidade a realização de um desagravo público ao presidente da seccional de Tocantins, Walter Orrofuge. Ele foi vítima de ofensas proferidas pelo prefeito da cidade de Palmas. Entenda o caso. O Conselho Pleno da OAB iniciou a primeira sessão do ano discutindo um assunto que é uma das principais áreas de atuação da atual gestão, a defesa das prerrogativas. Em pauta estava o caso de ofensas sofridas pelo presidente da seccional da OAB de Tocantins, Walter Orrofuge. O ataque partiu do prefeito de Palmas, Carlos Amasta. As ofensas começaram em 2016, após a Comissão de Direito Urbanístico e Direito Imobiliário da OAB no estado divulgar uma nota contra o projeto de lei que previa aumentar o valor cobrado pelo IPTU na cidade de Palmas. O PL virou decreto, publicado no Diário Oficial do município, o que fez com que a seccional ingressasse com uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando a decisão do governo municipal. A população apoiou, são mais de 18 entidades de classe que estão ombreando esse movimento contra o aumento do IPTU junto com a OAB. A OAB nada mais está fazendo o seu papel constitucional, né? Aquele munus que nós temos, que a Constituição nos outorgou. O prefeito de Palmas utilizou a conta de uma rede social para se manifestar contra o trabalho e a atuação da OAB Tocantins. Carlos Amasta chamou o presidente da seccional de mentiroso, irresponsável e oportunista, dizendo ainda que Walter Orrofuge utiliza a entidade para defender clientes. A OAB não tem partido, né? O partido da OAB é a Constituição Federal. E é exatamente isso. Toda vez que nós nos posicionamos, nós recebemos esses ataques sorrateiros, né? Seja nas questões políticas, nas questões institucionais, a OAB é sempre atacado com essa pecha que estão defendendo interesses pessoais, quando tão somente estamos defendendo a Constituição Federal. O relator da pauta, Siqueira Castro, lembrou que no Estatuto da OAB, o Conselho Federal é responsável por realizar o desagravo público ao presidente da seccional. Tais fatos, a meu juízo, autorizam o desagravo público da parte ofendida. Sob o instrumento do desagravo público, reza o artigo 7, inciso 17, da Lei 8.906, de 94. São direitos do advogado, inciso 17, ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela. Além disso, não se está diante de crítica de caráter doutrinário, político ou religioso, mas sim de um ataque direto, ofensivo e altamente desrespeitoso à pessoa do presidente da OAB de Tocantins e à própria instituição. Além de aprovar por unanimidade o parecer do relator para a realização do desagravo público, o plenário da Casa e os outros presidentes de seccionais se manifestaram em solidariedade ao colega desrespeitado em Tocantins. Dr. Walter, receba o abraço da advocacia goiana. Saiba que Vossa Excelência honra as melhores tradições da advocacia brasileira ao manter a defesa da Constituição Federal. O desagravo ele é um instrumento não só de defesa individual da advocacia, como também um instrumento de defesa coletiva de todos nós.
e, para além de defender a advocacia de forma coletiva, é um instrumento de fortalecimento da cidadania. Esta causa, acima de tudo, não é nossa enquanto advogados, é uma causa da sociedade. E a OAB é grande porque ela defende as causas populares e defende as causas impopulares também. O vice-presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia afirmou que a comissão está à disposição da OAB Tocantins. Mas quero colocar a Comissão Nacional de Prerrogativas à disposição também da OAB Tocantins para acompanharmos lá em Palmas esse desagravo que deve ser feito com muita veemência. Porque, como eu falei, o presidente Walter Uffugi exerceu nesse episódio legitimamente a representação que lhe foi outorgada pela advocacia brasileira, pela advocacia tocantinense e em defesa da sociedade do município de Palmas. Walter Uffugi agradeceu o apoio que recebeu pelo episódio. O primeiro sentimento é um sentimento de gratidão, solidariedade e de força, né? Nós nos sentimos assim reforçados na nossa atuação quando o Conselho Federal vem e dá esse apoio num momento, na verdade, um fato desagradável, né? Um fato até que envergonha. Como nós estamos vindo do Tocantins, eu não queria estar passando por isso, muito menos a classe advocatícia. O desagravo público, que ainda não tem data definida, será organizado na sede da Ordem dos Advogados do Brasil de Tocantins. Quero deixar aqui meus cumprimentos a todas as mulheres, as advogadas, as mães, as mulheres de outras profissões. Nós sabemos a luta que enfrentamos todos os dias, os primeiros, segundo, terceiros e quarto turnos que fazemos todos os dias e não esmorecemos. Então, mulherada, parabéns, estamos juntas. Quero parabenizar todas as mulheres brasileiras, e especialmente as mulheres advogadas, reconhecer todos os nossos avanços e desejar que nós nos unamos ainda cada vez mais pelo fortalecimento dos direitos da mulher. Eu estou aqui para deixar uma mensagem nesse mês de março de agradecimento por todas vocês, pela luta, pela defesa das nossas prerrogativas e para parabenizar por todas as nossas conquistas. Muito obrigada. Contem conosco. Quero parabenizar a mulher advogada pelas inúmeras conquistas, pela participação cada vez mais crescente no sistema da OAB. Venham, vamos juntos construir a nova Ordem dos Advogados do Brasil. Foi aprovado à unanimidade pelo Conselho Pleno da OAB a formulação de um requerimento ao Tribunal Superior Eleitoral para que a resolução normativa do tribunal seja revista e que os prazos processuais fora do período eleitoral passem a ser contados em dias úteis. A proposta apresentada ao plenário da OAB teve origem na seccional do Rio Grande do Sul e com o apoio da Comissão de Direito Eleitoral do Conselho Federal da OAB. O relatório propôs padronizar os prazos da Justiça Eleitoral em concordância com o que está previsto no artigo 219 do novo Código de Processo Civil. Na esfera eleitoral, nós temos uma série de especificidades e uma delas é que no período eleitoral, no período de pleito eleitoral, nós temos prazos muito exíguos, nós temos prazos bastante curtinhos. E o nosso voto foi no seguinte sentido: durante o período eleitoral, os prazos continuam sendo contados mesmo sem observância dos dias úteis. Porém, no período não eleitoral, os prazos passam a acompanhar a dinâmica prevista no artigo 219 do novo CPC, portanto, contados em dias úteis. Então, nós temos essas duas óticas para apreciação e para análise da contagem de prazos no direito eleitoral. Isso porque o TSE, por meio da Resolução Normativa número 23.478 de 2016, trouxe no seu artigo 7º que o disposto no artigo 219 do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. Para o relator conselheiro federal Alexandre Montovani, a contagem de prazos eleitorais da forma proposta contribui para a dignidade da pessoa humana dos advogados e advogadas. A proposta foi aprovada de forma unânime pelo Conselho Pleno da Ordem. A proposta de encaminhamento aprovada foi a seguinte: que o Conselho Federal formule um requerimento ao Tribunal
Superior Eleitoral, para que o Tribunal Superior Eleitoral reveja essa resolução normativa e adeque os prazos processuais na ótica do direito eleitoral em período não eleitoral para os dias úteis, seguindo, repete-se, a regra do artigo 219. A Comissão Nacional da Jovem Advocacia se reuniu na sede do Conselho Federal para discutir temas relacionados aos profissionais com até 5 anos de inscrição nos quadros da Ordem. Entre os assuntos debatidos pelos membros da comissão estiveram a cláusula de barreira, a realização de um censo radiográfico da jovem advocacia, o ensino jurídico e a segunda Conferência Nacional, marcada para os dias 22 e 23 de março. Em janeiro de 2016, eu tomei posse como conselheira federal titular do meu estado de Mato Grosso. A partir daí, a minha vida mudou, porque eu conheci aqui a história e a luta de muitas mulheres que me inspiraram. Eu tirei o medo da minha vida. Hoje, eu sou procuradora-geral do estado de Mato Grosso, eu sou coragem, eu sou advogada e eu sou mulher. Parabéns a todas nós. Muito temos a comemorar a conquista de grandes espaços na advocacia, na magistratura, no Ministério Público e na Ordem. Mas muito há que ser conquistado ainda. Por isso eu conclamo todas vocês, advogadas brasileiras, a fazerem a sua participação na política institucional da Ordem, se candidatando a cargos, pleiteando vagas, porque muito temos a fazer ainda mais em torno das nossas conquistas. Parabéns, mulher brasileira. Neste mês de março, estamos todas de parabéns. Mulheres advogadas de todo o Brasil. Mulheres aguerridas, mulheres que sabem o que quer e mulheres que sabem, acima de tudo, que o nosso Brasil precisa de nós. Neste dia 8, nesta semana, neste mês de março, em que se lembra, em que se homenageia a extraordinária luta das mulheres trabalhadoras. E então, neste momento também, eu lembro a nossa luta da mulher advogada para a sua inserção nos órgãos de direção da OAB, complementando, implementando o dispositivo de um dos pontos importantíssimos do Plano Nacional da Mulher Advogada, quando fala da participação da mulher nos órgãos de decisão da Ordem. E o programa OAB Nacional termina agora. Você pode visitar as nossas redes sociais. A OAB está no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Basta colocar CFOAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Para você, uma excelente semana e até a próxima!